Grande Marcelo Portugal, inesquecível aqueles torneios lá em Cachoeiro. Não lembro, não sei se você se lembra, mas foi eu que te marquei boxe naquela pelada de técnico lá. Cadê Nilson, Lorena? Aê, Nilson na área. Vamos que vamos, papapá, Nilson Batista. Vamos aí, estamos esperando o Nilson. Olha ele aí. Oi, deixa eu Fala ajeitar aí, aqui. cara. Tudo bom com você? Tudo bom? Tudo Certinho. bem. Tá me ouvindo bem? Tô, tá tudo bem. E você? Tranquilo. Cara, meu Wi-Fi deu uma falhada aqui na hora H, velho. Mas Então, o vamos meu que aqui de vamos. vez em Deu quando pra... dá uns picos também e tal, mas vai dar pra Não, fazer. normal. Vamos fazer o seguinte: se você variar e precisar cair, a gente sentir que estiver ruim, para eu não ter que cortar depois no YouTube, tu sai e volta. Se não se for problema meu, aí eu corto mesmo e tá tranquilo. Beleza? Tranquilo, sem Nilson, em problema. primeiro lugar, cara, muito obrigado, assim, por você aceitar minha proposta. Eu sei que você é um cara reservado, eu sei que você é um cara que fala pouco, que não gosta muito de aparecer, mas assim, o, todo o trabalho que você já fez, assim, de formação de jogadores, etc., tudo que significa Cachoeiro do Itapemirim, assim, o Matheus que está no Pinheiros, o, o Marcelo Portugal, meu xará, eu já disputei campeonatos aí, acho que vocês eram mirim, o Mateuzinho era pré-mirim, jogava esse campeonato. Então, assim, é uma cidade muito importante, eu estou tentando sair um pouco do olho do furacão, assim, das principais cabeças, apesar de eu considerar você um dos grandes, assim, hoje em dia, talvez o maior do Espírito Santo, assim. Então, eu queria pedir para você começar, te agradecer e pedir para você começar se apresentando desde quando você se apaixonou pela bola laranja até os dias de hoje. Vamos que vamos. Beleza, Bea. Então, cara, boa noite para todo mundo. Um prazer estar participando. Eu que te agradeço a oportunidade de estar podendo falar um pouco sobre o basquete de Cachoeiro, principalmente, do Espírito Santo. Então, falar um pouco da minha história, né? Você citou o Marcelo Portugal, ele vai entrar na minha história do basquete um pouquinho mais na frente. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com uma bola de basquete foi no ensino fundamental 1, que é até 10 anos de idade e tal, até a quarta série na minha época. Eu lembro que a professora deixava umas bolas ali de basquete e tal e deixava as crianças brincarem, mas não tinha nada assim, tipo uma aula organizada de educação física direcionada para o basquete. Eu me lembro que eu comecei a ter esse tipo de trabalho numa escola estadual aqui em Cachoeiro, que chama Getúlio Vargas, e foi por volta dos meus 11, 12 anos nas aulas de educação física. Foi o contato realmente que eu tive, que o professor pegava para ensinar fundamento e tudo mais. Era um cara que gostava do esporte. Depois, aos 13 anos, eu fui para uma outra escola, que é inclusive a que eu trabalho hoje, que é o Cristo Rei. Então tem toda uma história dentro desse colégio. Eu fui para lá com 13 anos, conheci a professora Rosilene, que era professora de educação física, que também é apaixonada pelo basquete, e já tinha uma estatura alta e tal, e ela fez o convite para eu poder participar da equipe que ela tinha no colégio, começar a treinar. Então, a partir dali eu comecei realmente a treinar e a viver mais o basquete, de forma mais regular e tudo mais. O Marcelinho Portugal, eu fui conhecer ele de 14 para 15 anos. Então, pelo Cristo Rei, como eu falei que eu jogava com a professora Rosilene, eu disputei alguns estudantis e tal, e o Marcelinho trabalhava numa outra escola aqui, que era o SESI. Ele tinha um projeto que, além do estudantil, ele também disputava o campeonato estadual. Então, todo mundo que joga quer sempre jogar num nível acima, quer sempre disputar uma coisa assim
que seja mais competitivo e tudo mais. E aí o Marcelo Portugal fez o convite para eu começar a participar dos treinamentos com ele, da equipe dele e tal. Então eu comecei a participar dessa equipe também. E eu fiquei com o Marcelo Portugal lá na equipe até os 17 anos, que ele só tinha até o juvenil. E chegou nessa idade de 17 anos e eu não tinha tipo, o que fazer mais para ficar dentro do basquete, a não ser se fosse para trabalhar ou para bater as famosas peladas de final de semana e tudo mais. E eu vi uma alternativa de estar auxiliando o Marcelo em questões de treinamento, de estar como assistente dele. Ele tinha feito o convite e tal, eu tinha interesse de fazer educação física na época, mas ainda não estava cursando, porque eu ainda estava muito na dúvida do que iria fazer. E aí eu comecei a auxiliar o Marcelinho, né, nos treinamentos, acompanhar ele nas viagens e tal, aprender um pouco com ele, de estar vivenciando as situações e tal. Então, assim, eu sempre tive muita fome de conhecimento em relação a qualquer coisa. Assim, e o basquete era o esporte que eu era apaixonado e quando eu comecei a ajudar o Marcelinho, eu sempre estava disposto a querer aprender, a tentar ler alguma coisa. E chegou numa determinada situação da minha vida que eu pensei assim, eu tenho que começar a fazer uma faculdade, eu não posso ficar enrolando, porque eu fiquei um ano depois que eu terminei os estudos, um ano para decidir o que eu queria realmente, entendeu? Porque a ideia anteriormente era eu fazer engenharia e tal, e eu falei, não, vou fazer engenharia não, vou trabalhar com educação física, alguma coisa que me dá mais prazer, vou tentar mais para frente ter alguma coisa voltada para o basquete, nem que seja na parte escolar e tal, mas alguma coisa voltada para o basquete dentro das escolas, uma coisa que me dê mais prazer, que eu me sinta mais motivado a trabalhar e tudo mais. E aí eu comecei a cursar educação física. Eu formei aqui em Cachoeiro mesmo, na São Camilo, formei em licenciatura e no ano seguinte eu fiz o bacharel. E durante a própria faculdade, o Marcelo era professor da faculdade, tinha uns projetos de extensão dentro da faculdade com basquete, e eu comecei a ministrar aula nesses projetos de extensão, que atendia a comunidade ou o entorno da faculdade. E comecei a trabalhar com basquete e tal nas escolinhas. Se eu não me engano, eu fiquei por 2 períodos, e foi assim meu primeiro contato de assumir realmente uma turma, lógico, assessorado pelo Marcelo Portugal, me dava o suporte e tal, mas assim, que eu realmente tive a turma na mão para poder fazer o trabalho e tudo mais. E depois disso entra a LUSB, que é o projeto que eu consegui mais assim, resultados, que eu consegui assim, uma maior abrangência em relação ao basquete mesmo, de realmente fazer, de realmente competir e tudo mais. E a LUSB, ela entra na minha vida em 2008. Isso eu estava no final do curso de Educação Física, ainda não era formado. E comecei a trabalhar em 2008, só para eu contar um pouquinho da história da LUSB, para ficar mais claro. A LUSB é um projeto que tem aqui em Cachoeiro, que foi criado em 2007. Ela é uma associação civil sem fins lucrativos. Então, só para a galera entender, alguns amigos que tinham aqui na cidade, que tinham em comum o amor pelo basquete, resolveram criar um projeto, uma associação, na verdade, para poder oportunizar outras crianças a prática do basquete, uma coisa que eles não tiveram quando novos, né, quando adolescentes, crianças, e eles pensaram assim, vamos fazer alguma coisa para a sociedade, uma coisa que a gente não teve, então vamos fazer um projeto direcionado para o basquete. Então eles criaram a LUSB em 2007, ficaram de 2007 até 2008 organizando todas as situações que precisa para realmente entrar em funcionamento as aulas da escolinha e tudo mais, precisa de uma série de situações, criar ata e tal, a associação precisa de eleger quem é presidente, enfim, são várias situações para criar uma associação, quem entende um pouquinho sabe como é que funciona. Então, só em 2008 realmente começaram as atividades para as crianças, e eles pensaram um nome para colocar como professor, tiveram algumas ideias e tal, e chegaram no Nilson. Falaram, vamos dar oportunidade para o Nilson e tal, ele está terminando a faculdade agora, é um rapaz novo, talvez compre a nossa ideia aqui do projeto e tal. E aí fizeram me ofertaram fizeram a proposta do emprego e tal. Na época, como eu não era formado, eu não pude nem assumir como professor, eu acho que eles me contrataram como instrutor, alguma coisa desse tipo, assim, quase que um estagiário, alguma coisa nesse sentido. E a gente começou a fazer o trabalho a partir de 2008.
De 2008 para cá, a gente só começou a competir a partir de 2010. Então, a ideia inicial não era a competição do projeto. Era, como eu falei, era a parte social, era tirar as crianças da rua, colocar eles para praticar alguma atividade física esportiva, orientada, é, acabar com o tempo ocioso deles, ocupar esse tempo. E no ano de 2008 a gente fez esse trabalho. No final de 2008 para 2009, eu conversei com a diretoria do projeto e falei, olha, a gente tem alguns meninos que são talentosos. Se a gente não colocar eles para competir, a gente vai perder esses meninos, assim, em questão não de perder para outras áreas, a gente vai perder em relação à questão esportiva, entendeu? A gente não vai aproveitar desses talentos, eles vão ter outras oportunidades que podem colher a partir do esporte. E eles compraram a ideia e a gente se preparou para só em 2010 começar a competir. Então, a gente teve de 2008 até 2010 para fazer um trabalho, para estruturar o projeto e tal, montar uma equipe base para começar a competir. Foi a equipe que saiu, inclusive, o Mamedes, teve o Bruno, tem o Bruno que está jogando no basquete universitário também. Teve o Thales que jogou em Araraquara até o ano passado, não sei como que está assim, essa questão agora, se ele vai continuar ou não e tal, mas é um cara que ainda está tentando aí o basquete como meio de vida e tudo mais. E teve outros garotos muito talentosos que tiveram a oportunidade de jogar também, por escolha própria, buscar outros caminhos e tal, mas então foi uma geração assim muito talentosa. E no primeiro ano que a gente entrou assim no campeonato estadual, a gente achou que, tipo assim, a gente criou um abismo muito grande entre Cachoeiro, que é a nossa cidade aqui, fica no sul do Espírito Santo, a Vitória, que é o centro. Então a gente criou um abismo muito grande, achando que, tipo, a gente nunca vai estar no nível dos caras, a gente não sabe como é que é o nível de trabalho lá e tal. Aí a gente chegou assim e tivemos uma surpresa assim tremenda que foi o primeiro ano a gente jogou, a gente foi campeão estadual invicto, a gente não perdeu nenhum jogo. A gente foi jogar um campeonato lá em Belo Horizonte, no Minas Tênis, que foi o Encontro Nacional de Mini Basquete, e a gente foi campeão também. Eu me lembro que a gente perdeu um jogo desse campeonato, que foi na classificatória contra o próprio Minas, que a gente fez a final depois e conseguimos vencê-los. Então, assim, a gente teve uma surpresa muito grande de um trabalho que saiu de uma cidade pequena, assim, que não tinha tradição no basquete. Assim, eu digo que o Marcelo foi o que fez muito pelo basquete aqui na nossa cidade, tanto que você citou, hoje tem eu trabalhando com basquete, que veio das gerações que ele trabalhou aqui, tem o Matheus Marim, que você citou também, que é outro que saiu dessas gerações que ele treinou aqui. Então, assim, a gente não tem uma cultura esportiva aqui forte na cidade, principalmente em relação ao basquete, entendeu? Então, a partir daí a gente conseguiu muitos sucessos esportivos, muitos resultados e tal, assim. Então acho que basicamente assim, bem geralzão da minha história no basquete é isso daí. Agora, se você quiser alguma coisa mais específica, a gente. Foi essa geração que ganhou aquele sul-americano lá que a gente se conheceu? Não. Essa geração, Depois, por né? incrível que pareça, a geração do Didi era depois. Essa geração era 98, a do Didi era 99, era o ano seguinte. Essa geração, por incrível que pareça, ela era mais forte. O Didi jogava nesse time nessa geração de 98. Ele era um time mais completo, tinha pivôs grandes, armador bom, os alas eram bons. Tanto que o meu 2 era o Didi, né? E meu pivô, meu 5 era uma média. Então, tipo assim, era um time que, pô, era muito forte. E a gente não conseguiu ser campeão sul-americano com essa geração. A gente foi terceiro lugar. A gente perdeu uma semifinal se eu não me engano, foi pro Seixinha do Rio Grande do Sul, que a gente perdeu para eles. Mas assim, aquele regulamento que você sabe como é que funciona lá no Sul, que defesa tem que marcar um braço e tal, enfim, aquele Sim, que sim. a gente não vai entrar em detalhe agora, mas é mais ou menos isso. Mas a geração era muito forte, a gente foi campeão no ano seguinte com a geração do Didi. Sim. Que era um timaço. Era um timaço, ficou eu Sim. estava com o Central, a gente ficou na A mesma gente chegou a chave jogar, ali. né? Pô. A gente Eu acho jogou que foi o logo primeiro no jogo, comecinho, né? no primeiro jogo, é por aí. Eu É acho que isso foi aí. Ficou justamente o primeiro jogo. Limeira, a gente e mais alguém, não me lembro. A nossa Não chave era sei. pesado. E aí a semifinal foi vocês e Limeira de novo, que eu me lembro que eu estava Um lá torcendo igual um jogaço. doido.
Foi um jogaço mesmo. Aliás, aquele Um campeonato de jogaço. vocês foi sensacional. Foi ali que eu vi o Didi pela primeira vez, né? E aí, pô, a gente que tem um tempinho já no basquete, a gente aponta o dedo e fala, pô, isso aí vira. Isso aí E vira. eu falo muito que quando os meninos chegaram assim no projeto, eu realmente estava começando, eu não tinha assim uma bagagem de nada, tipo, era muito pouco do que eu aprendi com o Marcelo e do pouco que eu aprendi jogando, entendeu? Eu não joguei muito, não tive muitas oportunidades de jogar, mas logo quando o Didi chegou no nosso projeto, eu vi que, tipo assim, ele tinha um talento natural, entendeu? Então era um garoto que aprendia muito fácil as coisas. E a gente sempre falava, esse garoto vai jogar. Pode ser que os outros não joguem e tal, mas esse garoto vai jogar. E ele nem sempre foi alto como ele é. Tipo, ele tem 1,96 m hoje, mas antes ele era pequeno. Não tinha tamanho de Sim. jogador e tal, mas... E foi desenvolvendo, mas ele já era muito talentoso desde novo, entendeu? E eu lembro que naquela ocasião do Sul-Americano, o nosso time era o mais baixinho, era o que tinha menos banco É. e era o que a galera dava nada. Tinha um outro armador lateral muito bom também. O Quem era ele? Gabriel, o Gabriel O Riomar, Gabriel. esse. Chegou a Ele era mais jogar e tal, foi forte, pra. né? Ele era mais fortinho, era o meu armador. E ele foi pra. Chegou aí pra São Paulo, se eu não me engano, jogou um tempo no Paulistano e tal, e voltou, agora tá em Vitória. Mas ele também era muito bom jogador. E aí ninguém Aquele dava time foi nada muito. pros meninos e a gente foi É lá verdade. batalhando, batalhando, daqui a pouco a gente tava lá em cima, na semifinal, Foi, e aí foi o título que a gente foi conseguiu, assim, o muito. título mais importante pra gente aqui foi o Sul-Americano. Foi para mim também foi uma surpresa assim muito grande, porque eu nunca tinha ouvido falar de luz, de nada. Para mim, o basquete do Espírito Santo sempre foi muito restrito ali a Álvares, Saldanha e praia ali Sim, do pouco que eu conhecia assim. sim. E o Ítalo, lá da Ilha do Boi, era isso aí que eu conhecia dos campeonatos que eu jogava que o Ronald organizava aí. Então, assim, o Ronald e o Guilherme, né? Depois a gente vai Sim. falar um pouco das pessoas do basquete aí do Espírito Santo, aí a gente entra Uhum. nisso tudo aí. Dá um panorama geral de como que é organizado e praticado o basquete no Espírito Santo, assim, base, adulto, feminino, veterano, universitário. Fala um pouco de um modo geral aí, um panorama Então, Ber, atual. Sim, então, eu tô há 10 anos fazendo trabalho aqui no Espírito Santo, né, como eu falei. Posso falar que, assim, a gente já esteve melhor em relação à questão de trabalho, principalmente na base. A gente atualmente tem poucos fazendo trabalho na base, poucas pessoas querendo fazer, entendeu? Isso também é importante, ter poucos querendo fazer. Eu digo que há uns 4, 5 anos atrás, o nosso basquete tecnicamente era muito melhor. A gente tinha um basquete mais competitivo, mais fundamentado. Isso com o tempo foi perdendo. Eu não sei se isso foi por conta dos campeonatos da CBB, o brasileiro de seleções ter acabado e isso de certa forma deu uma desmotivada nos garotos e até mesmo nos treinadores, né? Tipo, assim, eu sou um cara que às vezes perco um pouco do estímulo se eu não for desafiado, entendeu? Então, talvez isso também tenha influenciado de alguma forma a esse tipo de situação ter acontecido. Mas assim, o basquete, há uns 2 anos atrás, ano passado, a federação, por exemplo, não conseguiu nem organizar um campeonato de clubes aqui via pela federação. Tava toda enrolada com questões de documentos e tal, não estava conseguindo recursos para movimentar e agora tá acertando. Inclusive esse ano a gente tinha iniciado um campeonato aqui em parceria com umas ligas paralelas que tem, por exemplo, a LVB, que é uma liga que tem em Vila Velha, e tem a Liga Capixaba também, que é de Vitória, mas esse é mais adulto, mas a Liga Vilavelense, principalmente, ela trabalhou no passado já a base, por como a gente não teve os campeonatos da federação, o que aconteceu para foi algum que lugar tem que correr, né? a galera começou a Claro. organizar os campeonatos assim por conta própria, entendeu? Então essa liga teve a iniciativa, organizou um campeonato muito bom, teve bastante equipe que participou, então esse ano a gente teve até mais adeptos para participar e a gente conseguiu esse ano fechar uma parceria com a Federação Capixaba, que isso também foi importante, para tipo, dar uma cara, assim,
não é nem mais assim profissional, mas uma cara assim, mais, Oficial, né? A federação, então, exatamente. apoiou a liga. Que legal. Sim, sim, começou a apoiar a liga esse Assumiu, ano. assumiu as dificuldades dela Sim, e chancelou quem estava conseguindo fazer. exatamente. E eu acho que Que realmente é bom isso que. exemplo para alguns estados, hein? Que Mas legal. aqui a gente precisa, cara. Foi aquele negócio, corda no pescoço. Ou faz, ou não vai ter jeito, entendeu? Teve que ser assim, e eu acho que vai dar certo. Eu acho que é um caminho que a gente pode trilhar, que vai dar frutos aí mais para frente. A gente estava se reestruturando agora, mas aí por conta do coronavírus e tudo mais, a gente deu uma parada no campeonato. Mas para você ter uma ideia, o campeonato que a gente estava jogando no 17, por exemplo, tem 8 equipes. Eu não me lembro de um campeonato com 8 equipes aqui que a gente jogou alguma vez, entendeu? Normalmente eram quatro, cinco, então ter um campeonato com 8 equipes já já dá uma motivada, entendeu? Tipo, a gente vai jogar mais e tudo mais. Eu digo isso pela base do masculino. O feminino, Berro, é um pouco mais complicado ainda, entendeu? Tem muito menos trabalho. Eu digo que dois caras assim que, mais pra frente vai citar os nomes, O mas feminino eu tenho que falar da Maria Clara, que eu não sei como que sim. ela não está aqui na live, mas, pô, Então, ela me perturbou tanto. Tô é desde assim, o Roraima, lá da primeira live, que ela tá me que ela perturbando, tá do em Espírito cima, Santo, né? do meu técnico. É uma garota que vale a pena ver jogando, cara. Ela é muito Sim, talentosa, legal. ela é muito boa de bola. E aí, o feminino, cara, eu digo que tem um, dois, três caras que fazem, sabe? Porque não tem mais ninguém que faz feminino aqui. Tá muito abandonado, Berro. Tem, assim, né, nem questão, tipo assim, não posso dizer que tá abandonado porque, tipo, como que vai ter um campeonato se só tem dois times ou se não tem time? Então, assim, fica complicado de avaliar também, entendeu? É aquela questão, tem pouca gente fazendo. A gente até algumas vezes já pensou em fazer o feminino aqui, só que aqui, cara, infelizmente, em Cachoeiro tem poucos que trabalham com isso. Eu não dou conta de fazer tudo, entendeu? Tipo, igual no projeto, eu trabalho com de 7 até 17 anos. Então tem as escolinhas todas, todas as equipes que estão Claro. jogando, fora os do colégio também, que a gente joga o campeonato escolar e tal, pelo colégio, e eu também sou técnico, então assim, eu não consigo. Eu até brinco que a minha filha está com 5 anos, né? Quando ela tiver com uns 10 2 anos, vai ter metros e feminino 15. aqui. Quando ela tiver com Sim, uns 10 anos, vai ter o feminino aqui, entendeu? Então sim, lógico. e tá grande, ela tá enorme. Mas, assim, o basquete, cara, a gente precisa dar aquele estalo, tipo assim, vamos, cara, vamos, porque tá bem largado mesmo. As ligas, assim, universitárias, eu sou um pouco por fora, não posso te falar, por conta de não ter vivido em relação a isso e tal, mas eu sei que acontece e tal, mas não sei qual a qualidade, qual a quantidade de times, não sei te dizer. Em relação ao adulto, o adulto de uns 4 anos para cá teve alguns movimentos interessantes com a PS, que foi organizado pelo Kiko, não sei se você conhece ele. Chegou a De conhecer o nome não, Kiko, talvez não? de cara. Eu Então, apitei uma Interligas, uma Copa Sudeste de Ligas, que era a LSB do Rio, uma Liga de São Paulo, a outra de Minas e a do Espírito Santo, que até estava o garoto Saldanha que foi foi? árbitro, que o Saldanha foi, que estava o Jesus, um outro garoto que Sim. foi árbitro, apitou comigo os jogos escolares lá, que eu acho que fugiu o nome dele agora, meu amigão também, esqueci. O João? E era um time legal, era um time legal. Não, não é João, era um branquinho, fortinho, bom, esqueci o nome dele. Ele foi lá para Brasília apitar os jogos escolares comigo. Opa, travou. Vamos ver se volta. Bom, ele caiu e deve voltar. E voltou, não, não é? Aí, Nilson, adicionar. Voltamos?
Voltamos. Não estou te vendo, mas estou te ouvindo. Está me vendo? Tá, vou te acertar agora. Espera aí. Foi? Só mudar a Aí. câmera de lado. É É porque a isso minha aí. câmera vai. A Foi minha o também seu ou o meu começa que assim. travou aí? Cara, eu acho que foi o seu. Eu fiquei aqui. Não sei o que aconteceu aí, não. Estranho. Enfim. Mas estava falando, foi o É, Luan o que apitou com Bortolini. você. É ele mesmo. A É ele Bortolini? mesmo. É. Ah. Ou Tá, o esse é o Didi árbitro, me. ou esse é o árbitro lá daquele campeonato lá, de Cachoeira aí, que deu problema lá no final. Eu tô falando, cara, eu esqueci. Luan. O Luan, árbitro que Luan. apitou comigo lá é Luan. Luan. Luan, Sim. lembrei. O HD andou aqui. Didi tá me zoando Então, aqui. se tu não passa a bola, né? Vamos falar um pouco, aproveitar aqui que a gente está falando lá do Luan, falar um pouco das pessoas do basquete do Espírito Santo. E aí a gente pode voltar no passado, eu já falei aqui, a gente falou do Marcelo Portugal, que é o, pelo visto é quem, a Maria Clara aí, quem semeou o basquete aí em Cachoeiro, Matheus Marim, Sim. Guilherme Salazar, meu amigo Alessandro Cabanhas, João Vitor, que está no Londrina, o Ronald, que pô, tem que tirar o chapéu por tudo que esse cara fez pelo basquete do Espírito Santo. E assim, tem muita gente boa, assim. Então, você que tá aí dentro, fala um pouco das pessoas. Eu me lembro que tinha um time em Domingos Martins que veio jogar um campeonato aqui no Rio, Sim. que o Guilherme Salazar organizou junto com o Márcio, que é daí, mas trabalhou lá no Rio muito tempo. Fala um pouco das pessoas. E fora a Maria Clara, né? Que chegou agora, que é a rainha do basquete feminino e a pessoa mais insistente do mundo, guerreira, mas é isso mesmo, tem que ser persistente. Mug, vai aí. O bom é Larga o aço que aí, fala das pessoas do basquete do Espírito Santo. O bom é que você já me ajudou, já citou uma galera, porque tem sempre aquele negócio que você cita alguns e esquece de outros e tal, isso é Esquece de complicado. outro, é normal. Mas você falou do Marcelo Portugal, que assim, para Cachoeiro, para minha história, do Matheus, assim, é importantíssimo. Eu digo para o basquete no geral, assim, tem a galera que já está há muito tempo trabalhando, citaria no caso a Larico, o Mug, Larico, pô. o próprio Gilmarzinho, que é o técnico da Maria, que faz o trabalho no feminino, é um cara que trabalha numa escola estadual que sempre está lutando pelo basquete. Tem o Felipe Sage também, que é um outro guerreiro do feminino também, que sempre faz pelo feminino, que é um cara que trabalha no Marista aqui, do Espírito Santo. Tem o Aldo, não sei se você conheceu o Aldo. O Aldo também é uma lenda aqui do basquete. O nome eu Deixa eu lembro, ver. mas fisionomia, O Aldo ele mas foi até técnico, se eu não me engano, do Saldanha no NBB. Mas, assim, aí tem essa galera, tem uma galera nova que tá com gás para trabalhar, que o Diego, que está no Setaf, o Fernando Rocha, a Fernanda Dutra, o próprio Osnir, que é um outro rapaz que está fazendo um trabalho também, assim, que tá com gás para fazer esse trabalho. Você falou do basquete de Domingos Martins. Quem movimenta lá é o Rogério, que inclusive está na Federação Capixaba agora, ajudando para acertar e para a gente movimentar mais o nosso basquete do Espírito Santo. Lá em Domingos Martins, quem fazia o trabalho era o professor Tales. Deixa eu ver, tem uma galera, cara, mas a gente. São Mateus também tem, que quando eu morava na Bahia, a gente tentou fazer uns amistosos lá, uns torneios, umas coisas assim. Então, a Tinha em gente aqui 2008, tem. não sei agora, mas Eu não sei como que tá agora, assim, porque a gente só vê essa galera do norte, assim, do sul, que é mais afastado, quando tem o campeonato escolar, que junta as regiões e tal, mas pra gente aqui, cara, principalmente quem tá no interior, é muito complicado essa questão dos valores para jogar, entendeu? Acho que ontem, não sei se foi o Ricardinho, se foi a menina, foi a Ana que tava falando de São Paulo, acho que foi a Ana, tava falando Ana, sobre a por causa das distância. ligas e tal, sim. As ligas Cara, o regionalizadas de São deslocamento Paulo da tem muito, mas não consegue arbitragem. juntar. Sim. Então a gente sempre tem alguma coisa, mas é muito caro para jogar e as viagens, muito caro, transporte, então fica muito complicado. É, mas assim, no geral de nomes, esses nomes que você falou são importantíssimos para o nosso basquete, alguns que eu citei. Me perdoem se eu esqueci de alguém, porque é complicado a gente lembrar assim que todo, a quantidade de gente que contribui para o basquete e tal, mas eu acho assim, acho que são esses, ô Berro, assim, que eu me lembro no momento, Show. entendeu?
Posso estar sendo injusto, E esquecendo se a de gente alguém, mas esqueceu de desculpa. alguém, vou pedir para Maria É, Clara bota aqui lembrar no. que ela não esquece de ninguém. Ela Sim. é osso duro de roer, perseverante mesmo. Eu queria que minha filha fosse assim. Nilson, plano de carreira. Quando você começou, você mirava alguma coisa? Porque assim, eu falo isso porque eu tive que mudar de país para poder sedimentar um plano de carreira como treinador, entendeu? É, Escola Nacional de Treinadores, plano de carreira, capacitações, o que, que já foi feito no Espírito Santo, como que você mira daqui para frente, ou como que você pensava quando você começou lá. Fala um pouquinho disso tudo aí, vai. Então, Ber, eu nunca tive assim um plano de carreira, tipo, do que eu vou ser daqui 5 anos, onde eu vou estar e tal, assim. Eu sempre tentei, cara, fazer o meu melhor. Em qualquer coisa que eu fosse fazer, eu sempre tentava fazer o meu melhor. E no basquete não foi diferente. Então, eu entrei pro basquete, tentei sempre fazer o meu melhor. Não tive assim, tipo, um direcionamento, tipo, você vai fazer dessa forma no basquete para nas idades iniciais que vai ser melhor e tal. Eu não tive essa orientação. Eu até brinco quando eu perguntava, Marcelo, o que você acha, Marcelo Portugal, o que você acha melhor de fazer isso? Ele, cara, tem os métodos certos, mais que as pessoas utilizam, mas você precisa encontrar a sua forma de trabalhar. Então, eu sempre fui trabalhando e não fiquei assim, almejando, tipo, daqui a tantos anos eu quero estar assim, quero estar assado. Não, não pensava dessa forma. Fui me capacitando, inclusive eu fiz a Escola Nacional nível 1. Quando eu fui fazer nível 2 acabou, entendeu? Então, Acabou. fiquei A gente ri, mas eu ri frustradíssimo. de nervoso, né? Porque tipo assim, e é uma coisa que me motivava, cara. Eu, pô, fui, estudei e tal, fiz o curso do nível 1. A minha ideia era, se eu pudesse, no mesmo dia eu fazia todas, mas não tinha como, porque aqui foi ofertado no Espírito Santo num final de semana e tal, aí tinha provinha e tudo mais. E aí eu só consegui fazer o nível 1. Quando eu pensei em fazer o nível 2 já não tinha mais, já tinham acabado com a, com a iniciativa e tal. E não tive assim, oportunidade. E você perguntou para mim se eu pensava assim, quando você começou, você pensava que ia ter o resultado que teve, ia chegar onde chegou? Não, eu nunca pensei assim, como eu ainda continuo sem pensar no meu futuro, entendeu? Eu vou continuar sempre fazendo o melhor que eu posso, dentro das minhas possibilidades, né, da minha realidade, mas eu não imaginava, por exemplo, que eu ia ser campeão sul-americano. Eu não imaginava nem o mínimo que era ser campeão estadual, por exemplo, de clubes aqui. Porque eu, como jogador, minha melhor colocação foi segundo lugar. Eu fui vice-campeão, eu nunca tinha sido campeão. Como treinador, fui 18 vezes. Então, assim, é uma coisa que eu não esperava que ia chegar e que ia conseguir. Um outro título também, Berra, que é muito importante, cara, que a gente conseguiu aqui pelo colégio, pelo Cristo Rei, foi o Campeonato Brasileiro Escolar, cara, da primeira divisão. Então, inclusive da geração de outro garoto que está no Pinheiros, o Elvis, não sei se já ouviu falar desse. Sei, isso eu sei. Foi depois Então, que eu sei. Que ele foi com o esse, Cetafe, acho que em outros sul-americanos, ele foi com o Cetafe não, com o ele João, não foi é com isso a não? gente também. Não, foi com a Foi com gente. você. Que No ele outro que ganhou eu estava apitando, cestinha, melhor era um jogador. grandão que era maior que todo mundo. Não era esse? Que Sim, era isso aí. forte, garoto forte. Sim. Esse mesmo. Então também é uma outra geração também muito vitoriosa essa. Então assim, eu nunca planejei, tipo, eu vou fazer para ser campeão brasileiro, eu vou fazer para ser campeão sul-americano. Nunca planejei, eu sempre fui fazendo. Tem os planejamentos do que os garotos vão, como os garotos vão estar, tipo assim, tem o planejamento que eu faço para desempenho técnico dos garotos e evolução deles. Tipo, o garoto entrou esse ano no mini, no ano que vem ele precisa estar fazendo o quê? Precisa estar fazendo isso, tem que estar dessa forma e tal. Eu faço esse tipo de planejamento, mas de carreira, assim, não tem nenhum plano de carreira não, cara. E eu digo que eu sonho muito pouco com as coisas, entendeu? Tipo, eu não fico sonhando e tal, vou conseguir isso, vou conseguir aquilo. Eu simplesmente vou fazendo, cara, dia a dia, vou trabalhando e tal, e as coisas, assim, graças a Deus aconteceram, vem acontecendo, acho que isso é o mais importante, entendeu? Entendi. Eu entro nesse tema do plano de carreira e escola de treinadores porque eu Sim. acho que é um caminho muito importante, porque, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro. Então, assim, aí você começa ali cedinho. Eu comecei com 17 no meu time de Mirim. Meu primeiro jogo eu tomei de 95-5.
Eu no Botafogo contra o Vasco, dentro de casa, 95-5. Você com 17 anos, você fala, pô, acho que eu não nasci para isso. Arruma outro técnico aí, vou tentar outra coisa e tal. Mas o Botafogo tinha passado muito tempo sem ter escolinha, sem ter mirim, porque estava em mudança de sede. Então todo mundo, Uhum. não, estava de graça mesmo, né? Não, fica aí, tá tudo certo. Não tem problema não. Todo mundo é legal, né? Muita gente legal, né? Não, fica aí, tá tudo certo, não tem problema não, isso aí é normal e tal. E aí as coisas foram acontecendo. Mas, assim, você sem ter os níveis de uma escola de treinadores, por exemplo, sem existir um plano de carreira claro, um caminho pavimentado, a gente entra naquela de, pô, o cara que é novo, técnico de mira, ele pensa assim, pô, para eu chegar num ser técnico de juvenil, eu tenho que ganhar campeonato. E aí a gente já começa a deturpar a situação de formar. Aí você quer ganhar Ganhar a qualquer campeonato, aí custo. você vai querer marcar zona, aí você vai fazer um monte de covardia que é o caminho. Infelizmente, as pessoas pensam que é o caminho, mas o quanto que isso é prejudicial na formação é enorme. E é isso sem Com contar a certeza. desunião, né? Porque aí começa um comer o outro para poder chegar lá na frente. E aí é que eu digo, qual que é o caminho? É ser técnico de adulto? É ganhar um título de adulto para você chegar no NBB? Porque, pô, NBB são quantos? 16, 14, 12 caras que ganham muito bem e o resto sofre. Tirando as estruturas grandes, né, Pinheiros, etc., que dá para ter Sim, uma estrutura como um todo, assim, pagando legal, Flamengo, etc., é muito difícil de você ter filho, casar, ter uma casa legal, ter uma estrutura assim, incerto, né? Porque pode ter num ano, depois no outro você pode cair. Então, assim, eu bato muito nessa tecla da necessidade da Escola Nacional de Treinadores para as pessoas irem tendo base na sua carreira, pavimentando a estrada, vendo o que vai ter lá na frente. E não sempre tiro no escuro. Ontem eu estava falando em umas lives do Igor, do Tito, que é uma nova geração lá do Rio, sim. que eles falam, pô, tem pouca porta para abrir, né? Porque os clubes estão caindo lá cada vez mais. Depois a gente vai entrar nesse assunto aí de seleções e CBC. Então os garotos Certo. eles se formam, eles ficam estagiando de graça há mó tempão, e aí ficam ganhando R$ 300, R$ 500 para se dedicar quase que todo dia, e de repente casa, de repente tem um filho e larga. Ou Abandona. então uma academia pisca para ele trabalhar 12 horas por dia e ganhar bem, ou então ele tem que trabalhar numa escola, e aí esses caras que adoram, que são dedicados, vão largando o basquete. Então, assim, quando a gente não tem um caminho pavimentado, muita coisa pode acontecer, as covardias, desistência, etc. E eu acho que isso contribui muito para o nosso basquete não estar tão desenvolvido, que, na minha Com opinião, com o certeza. melhor material humano do mundo. E, assim, com a Com graduação certeza. da educação física, com a obrigatoriedade da graduação da educação física, que aqui na Argentina, que eu vim para cá para fazer uma escola de treinadores, reconhecida pela FIBA, que eu posso trabalhar na Espanha, na Itália, etc. Então, assim, eu vim mirando isso. O meu objetivo é ser técnico de NBA, ser técnico se não der Euroliga, se não der qualquer lugar na Europa, se não der NBB, se não der base, qualquer coisa, do jeito que eu sempre fiz até agora. Mas eu quero mirar nas estrelas, entendeu? E assim, eu vejo que, pô, garotos novos, que talvez não tenham a estrutura familiar que eu tenho, que possa me dar o luxo, às vezes, de esperar um ano, de não largar o basquete de jeito nenhum, isso é muito ruim. Então, assim, a gente tendo a obrigatoriedade da educação física, junto com uma escola de treinadores, a gente já tem o melhor material humano do mundo. A gente já tem os melhores técnicos do mundo também, porque a daqui, por exemplo, não é obrigada a ter graduação de educação física. Então, Entendi. é um assunto que eu sempre tento entrar aí para ver se isso entra na cabeça das pessoas, se alguém faz alguma coisa que, pô, pelo amor de Deus, né? E aí, agora, outro assunto meio complicado. Brasileiro de Seleções e CBC. Tem algum clube, equipe, associação, qualquer coisa do Espírito Santo que é capaz de pagar 50 mil por ano, 4 mil por mês para jogar uma CBC? Então, eu não conheço. Tem acontecido equipes indo representar o Espírito Santo por conta de A um Elite. movimento. Exatamente, por conta de um movimento que o Rogério, que eu te falei que é lá de Domingos Martins e tal, que ele está junto com a federação, ele se aproximou do Setaf, o filho dele joga lá agora, ele tem conseguido
fazer os trâmites para poder participar, entendeu? Mas fora eles com essa iniciativa assim bem particular, não conheço, cara, assim, nenhuma outra equipe que tenha esse poder financeiro para poder estar participando. Aí, por exemplo, uma pergunta. Se tem um outro Didi aí na Lusb e o Aeste vai jogar um brasileiro da idade dele. Olha como é que as coisas têm que acontecer, né? Para ele poder jogar, ele ia ter que se transferir para lá para poder jogar, para depois voltar a se transferir de novo. E talvez se tivesse rolando o campeonato daí, isso não ia ser possível. Então, assim, olha como que o CBC é complicado, né? Essa mecânica E do você, CBC é você falou complicado. dessa mecânica, tem uma outra mecânica que é mais complicada ainda, que são os valores. Sim, Porque tem uma parte da viagem que ainda o garoto tem que pagar, né? Eu não sei ao certo qual, eu sei que o hotel e parece que as aéreas, parece que a própria CBC paga, é, alimentação e alguma coisa, transporte interno é do são clube. é do clube, então é dividido, é rateado entre os meninos. Então, meus meninos aqui, por exemplo, a grande maioria são de classe econômica mais baixa e tal, e que já tiveram propostas de ir com a Ash e tal, mas não foram porque não tem grana, cara, não tem como ir, entendeu? Não tem como bancar e tudo mais. Então, com os campeonatos de E aí, seleções, a gente sim, não sofria com esse é problema, diferente. entendeu? A democracia dos brasileiros de seleções é muito importante, É, né, cara? Que sem você dúvida. podia, são os melhores do Estado, você podia equiparar realmente o que o Estado como um todo está fazendo a nível nacional, se está bom, se está ruim, o que tem que melhorar, o que não tem. E isso gera, por exemplo, Roraima e Amapá não tem base, cara. O Kelson lá de Roraima e o Felipe lá da Amapá me confidenciaram no final, eu vou perguntar qual que é o seu sonho. No final, eles me falaram que o sonho era ter base no estado deles, cara. E isso, pô, dói, corta o coração de quem é basqueteiro, assim, de uma maneira. Por exemplo, eu não sei, alguém botou um mapa, acho que foi no grupo dos técnicos do Nordeste, que eu vou começar no Nordeste não amanhã, vou pular um dia, preciso dar uma respirada. E então na quarta-feira vai começar o Nordeste. E eles mostraram um mapa lá, tem 8 estados, juntando o NBB e o Campeonato CBB, que iria começar, mas também é uma boa iniciativa. 8 estados. Tem 19 que não participam. Então, assim, a gente é um país continental, 27 estados que podiam ser trabalhados, que podiam ser desenvolvidos, que nesses brasileiros de seleções rolava um intercâmbio entre os técnicos, que os garotos podiam ser vistos por grandes centros e talvez sair, ou até mesmo se comparar e perceber o que é melhor para a vida dele ou não, o que ele precisa treinar mais ou não. E sem os brasileiros de seleções desde Não tem, né? 2015, já são 5 gerações que não têm essa oportunidade. Então, imagina se isso tivesse acontecido na geração do Didi e ele não tivesse a oportunidade de jogar um brasileiro de De não seleções ser ou visto. de não ir para Novo Hamburgo. Talvez hoje ele estivesse aí estudando, trabalhando com alguma coisa, Sim, mas não tivesse o caminho que ele, a chance de entrar no caminho que ele entrou. E realmente aí, assim, você teve oportunidade com o brasileiro de seleções, não teve? sim, fui. Eu fui duas vezes. E, Inclusive, entra muito naquela situação de o garoto ele vai porque ele pode, não porque ele merece, entendeu? Para essa questão do CBC. sim, exatamente. Não, sim, vai. Não, então, aí a Pode questão ir. dos campeonatos de seleções, realmente tem muito garoto que não vai ter oportunidade de ser visto. É o que você realmente estava falando aí. Então, se esses meninos não tivessem jogado essa quantidade, assim como provavelmente aconteceu com outros daqui do Espírito Santo, depois que acabou os campeonatos de seleções, é um problema que a gente precisa resolver realmente, cara. Eu acho que os dois campeonatos, assim, ter o CBC e ter o Campeonato Brasileiro de Base e tal juntos é ótimo, cara, porque quem Excelente, pode também vai pelo acho. CBC, quanto mais melhor, entendeu? Eu Claro, digo que isso lógico. é a minha filosofia, quanto mais melhor. E os garotos que não tem a questão financeira, às vezes, para bancar uma viagem, mas tem a condição de estar ali por conta de mérito próprio, entendeu? Por conta de Claro, desempenho, parte por tudo técnica, mais. desenvolvimento, Exatamente. lógico.
Cara, no Rio de É, Janeiro ainda acontece um fenômeno, e acredito que em outros estados também, ainda acontece um fenômeno que para mim é pior ainda. É o êxodo. O garoto que joga na Ilha do Governador, que tem 380 sim, mil habitantes, e que é bem longe assim da Zona Sul, não é nem longe de quilometragem, mas é difícil de ônibus, disso tudo, trânsito, etc. Violência, passa por um pedaço Baixada Fluminense, é complicado. Então, o garoto corre risco de violência, perde rendimento escolar. Às vezes, o clube oferece uma passagem e depois que ele está preso, teve um problema, diretoria, etc. E aí o garoto ou para de jogar ou começa a ter que gastar um dinheiro que às vezes a família não tem. Então, o brasileiro sem ter o brasileiro de seleções só com o CBC, eu acho assim excludente, assim, eu acho muito ruim, sim. nocivo. Eu acho que era uma hora de dar um passo atrás, tentar se estruturar para voltar mais rápido, não esperar 5 anos, porque parece que agora está todo mundo tranquilo. Porque quem está na festa de rico, né? Quem está na festa de rico, tá tudo legal, tá ótimo. Eu tô lá, hotel 5 estrelas, tem caroço nesse angu, não é possível, né? Hotel 5 estrelas, passagem aérea. Pô, por que não? Eu vi que quando o presidente foi eleito, ele mandou fazer ônibus para CBB. Eu vi isso, foto e tal, um ônibus todo envelopado, um ônibus da CBB. Pô, bota esses ônibus para levar as pessoas. Antigamente, quando eu fui técnico da seleção do Rio em 2004, os campeonatos foram em 5 seguidos, os Joju, os Jogos da Juventude, foram em 5 seguidos em Brasília. Por quê? É o meio do caminho, todo mundo chega com menos deslocamento, entre aspas, entendeu? Agora, pô, tu faz um campeonato em Porto Alegre, como é que o cara da Amapá, do Acre, de Roraima vai? É difícil? Então, assim, alguma coisa tem que ser bolada. Faz Sim. um. Pô, a molecada de 15, 17 anos, pô, busão é mó diversão, vai feminino com masculino, vai voltar todo mundo namorando. Alguma coisa de legal sempre Sim, acontece. é Então, tipo, a própria questão de alojamento mesmo. A garotada pô, fica em, faz parte. debaixo da arquibancada. Quem nunca ficou, cara, para Faz jogar? parte, faz parte. Você ficar em hotel 5 estrelas para um garoto de 15 anos não é conforto, é legal. Não é legal, cara. Não tem graça nenhuma. O legal é o alojamento ali, todo mundo convivendo, compartilhando. Então, pô, eu acho que a gente, Brasil, né, tinha que repensar muito nisso de uma maneira mais sólida. Nilson, um time do NBB que você gosta de ver e por quê? Já entrando mais na parte tática, Então, filosofia, etc. eu sou flamenguista, mas eu não sou daquele tipo, eu gosto de acompanhar o Flamengo, eu gosto de acompanhar algum time específico. Eu gosto de acompanhar alguns trabalhos. É, ontem eu acho que o Ricardinho Fogo, né, do Léo Figueiró, porque ele gosta e tal. Eu também, assim, gosto muito de assistir, porque eu acho que o Botafogo, uma equipe com um elenco um pouco mais limitado em relação a outras equipes com poder maior aquisitivo em relação à contratação e tudo mais. Então, assim, o que ele consegue fazer taticamente é um jogo que me atrai de acompanhar, de torcer e tal. Outro que eu gosto muito do trabalho dele é do Regis Marrelli, que está no Paulistano, que fez um puta de um trabalho no Vitória da Bahia, se Vitória, eu né? não me engano. Então é um Sim, cara sim. que realmente veste a camisa, é um cara que. Eu até brinco muito com a Lorena, né? Que às vezes você vai assistir o jogo, o time tá mal, ele tá quase chorando, então é um cara que realmente veste a camisa, joga com o time, faz um ótimo trabalho em questão tática e de motivação dos jogadores para tentar dar uma equilibrada nessa questão do desnível que eu falei em relação à parte técnica, às vezes de não ter um banco mais equilibrado, nivelado para poder fazer as trocas e tal. Acho que do NBB seria mais o trabalho desses caras, assim, entendeu? Desses Show. dois técnicos. NBA, qual e por quê? Então, parece que eu tô colando do Ricardinho, né? O que ele falou ontem do Santo Não, Antônio do Spurs. Ricardinho, todo mundo falou. Todo Eu mundo. vou falar. NBA menos o pop. Vai. Não, tô brincando. Então, eu gosto do Santo Antônio por conta do estilo de jogo, cara. É muito da parte tática. Eu digo que tem algumas equipes da NBA pegam muito pro lado do um contra um por conta daquela situação de não ter ajuda defensiva, dos 3 segundos e tal.
isolam os caras, pegam um outro, um atleta com um potencial enorme Isso é bom físico ou pro Didi, técnico. hein, cara? Essa regra é boa pro Didi. Sim, sim, então. Mas pro jogo em si, ele perde um pouco assim, pelo menos visualmente assim, para mim de qualidade, Sim. entendeu? Mas para quem gosta do show, isso é ótimo, porque vai ter o corte, vai ter a cravada e tal. Eu Isso digo que a para NBA devia ser proibido para menor de 18 anos, porque não é um jogo coletivo. Não é um sim, jogo coletivo. É um jogo e individual, então a maioria. eu digo que o Santo Antônio é o que consegue movimentar mais a bola, rodar, ter a questão do corta-luz bem feito, não fica toda hora jogando a bola num contra um de um cara só e o resto da galera assistindo. Eu acho que isso assim para mim perde um pouco da graça. Então eu falo que eu gosto mais de ver os playoffs, a NBA na parte dos playoffs, das finais, porque eu acho que o jogo se torna um pouco mais interessante. Eu concordo com você. Euroliga. Então, não tem um time da Euroliga. Assim, se estiver passando Euroliga e NBA, eu vou Qualquer assistir um, né? Euroliga. Eu vou assistir Euroliga, entendeu? Eu não vou, tipo, se for playoffs, aí eu vou ficar dividido. Então, tipo, aí, mas normalmente eu assisto qualquer jogo da Euroliga, eu acho assim, em questão de aprendizado para mim mesmo que eu faço quando eu assisto o jogo, eu tento fazer uma leitura de movimentações, de escolhas dos atletas, dos técnicos, assim, eu tento fazer esse tipo de de leitura. Então, assim, para mim qualquer jogo da Euroliga tá valendo. Não tem uma equipe assim que me chame muita atenção. Assim como eu falo que o basquete universitário, apesar da intensidade ser altíssima e tal, mas assim, as variações táticas que os caras promovem durante o jogo e tal, defesa lá na frente, defesa voltou, fica Sim, numa sim. zona, tá? Então, assim, isso é uma coisa que Não tem desperta tanto interesse em mim. aproveitamento, né? Sim, é muita Talvez pelo correria e equilíbrio tal, emocional, os garotos com hormônio 100% ali voando, corre forte sem pra caramba. pensar É, corre sem e é muito, pensar, né? e é muito disso aí, cara. Mas Mas é é um muito, eu jogo também é um que jogo que eu gosto. sim. Eu acho que é isso. Filosofia de jogo. Como que você gosta de botar seu time na quadra? No mundo perfeito, tá? Não é você com o time de juvenil jogando contra o time do Léo lá no Botafogo, que você vai ter que botar 24 segundos bola debaixo do braço. Não. No mundo perfeito, você tem tudo. Como que O- você gosta de botar seu time em quadra? Cara, assim, a minha filosofia de jogo, ela é uma filosofia de jogo baseada em defesa forte. Eu gosto muito de marcar pressão, pressão quadra toda. Às vezes eu marco individual ou às vezes eu marco pressão zona. E muito contra-ataque, assim, o volume de contra-ataque é muito grande. Tem até um estudioso, o Walter Carvalho, e tal, que ele criou um sistema de jogo e tal, que é o que eu me baseio, que é o Flowball, não sei se você já ouviu falar, que ele é basicamente baseado em defesa, pressão, quadra toda, e fluência da bola, que ele fala, que é você chegar no ataque, movimentar bem a bola, criar situações de vantagem numérica e tudo mais. E assim, o meu time entra em quadra sempre marcando pressão, quadra toda, tentando puxar os contra-ataques e movimentando a bola bem, dessa forma. Acho que o Show. jogo perfeito para mim é Agora, isso. antes de eu entrar no seu sonho, eu vou dar uma zoada em você e na Lorena. Você já foi no alternativo comigo. Já? Você já foi no alternativo comigo. Eu também já fui com a Lorena. Mas vocês dois nunca foram juntos, né? Aí, tá vendo? Isso aí é uma coisa Parece que, parece que fechou, né? não é? Fechou, cara, É, dizem fechou. que fechou. Aquele hotel lá também que ficava a arbitragem, tudo lá fechou. Novo Fechou. Hamburgo acabou. Um sonho seu, um sonho pro basquete, três sonhos, vai. Um pro basquete do Espírito Santo, um pro basquete brasileiro e um outro do técnico Nilson pessoal. Então, sonho pessoal. Assim, como eu te falei, eu sou um cara que sonha pouco. Você falou que, tipo, você almeja a NBA e tal. Tipo assim, eu não penso muito, assim, no futuro e o que eu queria alcançar e tal. Assim, eu penso para mim aqui, cara, como sonho, a gente conseguir manter o projeto aqui funcionando, continuar tendo basquete aqui na nossa cidade. Não é nem questão porque eu criei raízes aqui e tudo mais, porque eu me identifico com o trabalho feito aqui na cidade, ou que eu me identifico. Não é por conta disso, porque eu sei que se eu sair daqui, infelizmente, eu acho que o basquete acaba, cara. Então, assim, o meu sonho é o basquete aqui não acabar. A gente ter sempre um Começa a trabalho, pegar um tá? assistente aí e botar debaixo do braço. Pô.
Então, cara, um sonho assim é a gente não conseguir manter o basquete aqui, o basquete não acabar e a gente conseguir ampliar um pouco mais o nosso projeto, cara. Talvez ter outros polos, talvez daqui a um tempo conseguir colocar um time para jogar um LDB, alguma coisa assim, entendeu? Mas na atual realidade que a gente está, fica difícil por conta de, a gente não consegue manter os garotos que têm potencial aqui depois dos 15 anos de idade. Os garotos têm que sair para jogar, Claro. senão se ficar aqui no Espírito Santo não vai jogar basquete depois dos 15. Então é complicado assim, e envolve várias outras situações, mas sonho para mim seria manter o projeto e conseguir melhorar a estrutura aqui, mais para frente a gente pensar em uma coisinha um pouquinho maior do que isso daí, entendeu? Seria isso. Para o basquete do Espírito Santo agora. Tá. É, sonho para o basquete do Espírito Santo a gente conseguir organizar uma escola com os técnicos que tem aqui, com os treinadores. A gente tem tentado movimentar através de um grupo, até uma iniciativa do OSNID, a gente está se falando, inclusive, amanhã, terça-feira, tem que ter uma live, uma reunião no Zoom sobre isso, vou até cobrar ele depois, que é uma iniciativa nossa. A gente precisa ter aqui no Espírito Santo um conjunto trabalhando de como a gente vai desenvolver a base aqui, entendeu? Para a gente fazer um trabalho organizado, bem feito, tornar o campeonato mais competitivo, para a gente retomar o que a gente já teve um dia de potencial a nível de basquete aqui no Brasil e tal. Então depende muito disso, de organização, de ter um pouquinho mais de cuidado com a base, né, cara? Acho que isso é importante. E Basquete Brasil, brasileiro. É. vou comprar a tua ideia, que na verdade é uma ideia minha, que é a questão da gente ter uma escola nacional de treinadores. Não precisa, tipo assim, eu não penso nem em questão de nível um 2 3 como é feito aí, ou como já foi tentado fazer aqui e tal, mas eu digo em relação a gente ter uma escola para todo mundo estar estudando, para a mesma filosofia de trabalho, a mesma linha que a gente faz no Rio Grande do Sul, a gente fazer no Amapá e todo mundo seguir dentro das suas características individuais de trabalho e tudo mais, mas a gente seguir uma linha, cara. Acho que isso é importante para a gente desenvolver um trabalho, tentar dar uma igualada, assim, uma nivelada técnica, assim, a nível com outros estados e tal. Eu acho que seria isso, ter um mini basquete organizado. Eu acho que a iniciativa do Matheus agora, junto com o Davi, de estar criando o grupo do OUS e estar organizando isso, eles criaram um grupo Sensacional. do Mini, está saindo alguma coisa, então acho que isso é importante também, estão tentando reformular essa questão do mini basquete. Eu acho que, digo até por mim, se tivesse um mini basquete no Brasil na minha época, que eu era criança, por exemplo, ou e fosse mais popular o esporte e tudo mais, talvez eu não estaria dando aula, talvez eu estaria jogando, ou talvez eu teria chegado no esporte mais cedo e tal. Então, assim, são situações que a gente deixa de oportunizar outras crianças porque não tem, cara. Não tem, entendeu? Então a gente precisa massificar isso daí, precisa oportunizar mais crianças de vivenciarem o basquete, o mini basquete. Eu acho que o sonho para o Brasil é isso daí, cara. Fazer a bola Show, assim. laranja ter a mesma popularidade do nosso futebol, entendeu? Show. O meu é mini basquete, escola de treinadores e que o basquete seja realmente desenvolvido nos 27 estados. Porque, assim, com 8 nos campeonatos principais, sem brasileiro de seleções, sem escola nacional de treinadores, a gente fica correndo atrás do rabo ali, ó. Fica cada um enxugando Sim, gelo no seu lugarzinho. E a gente, com o melhor material humano do mundo, com a escola de treinadores, mais a graduação em educação física, podendo ter os melhores técnicos do mundo, 210 milhões de habitantes ou mais, a gente podia realmente ser uma potência. Não é difícil, não. com Porque aqui na certeza. Argentina os caras demoraram, começou no final dos anos 70, demoraram 25 anos para ter resultado no nível internacional. O Brasil fazendo isso tudo, sedimentando isso tudo, a gente ia demorar 5, 10 no máximo. Nilcinho, Sim, 20 segundos. Muito obrigado. Um beijo para você, para agradeço. Lorena. Muito obrigado mesmo. 15 segundos são teus aí. Vai lá. Cara, uma satisfação ter falado com você, te parabenizar. Você, eu digo que é um nômade do basquete. Você tá Brasil afora, mundo afora, atrás de fazer basquete,